O que acontece após a morte? Será que há vida depois da morte? Vou reencarnar em outro corpo? Vou para o céu ou para o inferno? Essas são perguntas frequentes que as pessoas fazem quando refletem sobre a morte. Afinal, ela representa o fim da vida ou apenas o começo de algo novo? Uma pesquisa realizada por uma emissora de TV dos Estados Unidos revelou que cerca de 80% da população mundial acredita em vida após a morte e na imortalidade da alma. Alguns acreditam que, após a morte, a alma é libertada e enviada ao purgatório para pagar pelos pecados antes de ir para o céu. Outros creem na reencarnação, ou seja, que retornarão à Terra em outro corpo. Há ainda aqueles que acreditam que ficarão em seus túmulos até o retorno de Cristo. Apesar de toda essa confusão, a Bíblia oferece respostas claras para essas questões. No vídeo de hoje, vou abordar casos e fenômenos inexplicáveis sobre a morte. Antes de começarmos, peço que se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber notificações sempre que eu publicar um vídeo novo. Sobre essa transição, desde a presença dos anjos até a esperança da ressurreição. Cada aspecto é delineado pelas Escrituras, oferecendo uma perspectiva de conforto e esperança aos crentes. A Bíblia fornece um mapa detalhado dos momentos finais antes da morte, enfatizando a proximidade de Deus e o papel da fé nesta jornada profunda. Segundo as narrativas bíblicas, os anjos desempenham um papel reconfortante e orientador nesses momentos. Por exemplo, em Lucas 16, 22, Jesus conta a parábola do rico e de Lázaro, onde os anjos levam Lázaro ao seio de Abraão após sua partida desta vida terrena. Isso é relatado por Jesus em Lucas 16, 19 e 31. É também uma ilustração poderosa sobre as consequências espirituais da vida terrena e a realidade após a morte. No relato, Jesus descreve dois homens contrastantes, um rico que desfrutava de uma vida de luxo e um mendigo chamado Lázaro, que vivia em extrema pobreza, coberto de chagas e desejando apenas as migalhas da mesa do rico. Ambos morrem, e enquanto Lázaro é levado pelos anjos para o seio de Abraão, um lugar de consolação e paz, o rico é descrito como estando em tormento no Hades, ansiando por um alívio que não pode encontrar. A parábola destaca a importância das escolhas feitas em vida e adverte sobre as consequências eternas da indiferença e da falta de compaixão para com os outros. Nesse sentido, em Eclesiastes 12:7, a morte é descrita como o momento em que o pó volte à terra como o era e o espírito volta para Deus que o deu. Essa passagem sugere que nosso corpo físico retorna ao pó, enquanto nosso espírito retorna a Deus. Entretanto, há muitas pessoas com incerteza sobre o que acontece após a morte. Muitas pessoas temem o desconhecido. A falta de clareza sobre o que acontece após a morte, se há vida após a morte, reencarnação ou simplesmente o fim da consciência, e isso pode ser angustiante. Contudo, a transição para a morte não é solitária, mas acompanhada por mensageiros divinos que asseguram uma passagem segura e tranquila. Além disso, em Mateus 18:10, Jesus fala dos anjos das crianças que sempre veem o rosto de Deus, sugerindo uma vigilância constante e protetora sobre os crentes. Em Hebreus 1:14, os anjos são descritos como espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, reforçando que os anjos desempenham um papel ativo no cuidado e proteção dos fiéis, especialmente nos momentos finais. A presença dos anjos é um lembrete da assistência contínua e da proteção de Deus para seus filhos. No Antigo Testamento, vemos a presença dos anjos na vida de Jacó em Gênesis 28:12, quando Jacó sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu, com os anjos de Deus subindo e descendo por ela. Esse sonho reforça a ideia de que os anjos estão constantemente envolvidos na vida dos crentes, especialmente em momentos de transição significativa. Em Daniel 6:22, o profeta Daniel relata que um anjo do Senhor fechou as bocas dos leões, protegendo-o da morte iminente na cova dos leões. Esses exemplos mostram que Deus envia anjos para oferecer proteção e conforto nos momentos de necessidade. O conforto divino não é trazido apenas pela presença dos anjos. A Bíblia menciona o conforto direto de Deus nos Salmos e em vários textos.
O rei Davi escreve sobre o Senhor estar sempre presente, especialmente na angústia. O Salmo 23:4 diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Este verso destaca o conforto e a segurança de saber que Deus está ao nosso lado até o último suspiro. Outros textos, como Isaías 41:10, afirmam: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. E o Salmo 46:1 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Paulo expressa confiança em 2 Coríntios 1:3-4, chamando Deus de Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, testemunhando a presença reconfortante de Deus em todos os momentos de aflição. Esses versículos ilustram que o conforto divino é uma promessa constante para aqueles que confiam no Senhor. No livro de Isaías 40:1, o profeta exorta: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Este verso revela o desejo de Deus de consolar seu povo em tempos de sofrimento e aflição. Além disso, em João 14:16-17, Jesus promete enviar o Espírito Santo, chamado o Consolador, para estar com os crentes para sempre, guiando-os e confortando-os. O Espírito Santo é uma presença constante e reconfortante que oferece paz e consolação em momentos de incerteza e medo. Revelações e visões também são relatadas em alguns momentos bíblicos, especialmente próximos à morte. Por exemplo, Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. Então disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus pouco antes de ser apedrejado. Atos 7:55-56. Essas visões são um vislumbre da glória celestial, proporcionando àqueles à beira da morte a certeza do que os espera além do véu. Outra história é a de Jacó, em Gênesis 28:12, que sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo, simbolizando a conexão constante entre Deus e os crentes. Durante a transfiguração de Jesus, conforme narrado em Mateus 17:1-9, Pedro, Tiago e João testemunharam Moisés e Elias conversando com Jesus. Como descrito na Escritura, Jesus leva Pedro, Tiago e João para um alto e privado monte. No monte, a aparência de Jesus mudou. Seu rosto brilhava como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias também apareceram e começaram a conversar com Jesus. Esta experiência reforça a certeza do mundo espiritual e da existência além da vida terrena. Pedro propõe a Jesus a fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Em 2 Coríntios 12:2-4, Paulo também descreve uma ocasião em que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inexprimíveis. Essas revelações confirmam a realidade de uma vida além desta e a constante providência de Deus. Em Apocalipse 4:1-2, João teve uma visão do trono celestial, onde testemunhou a majestade de Deus e a adoração incessante dos seres celestiais. Essa visão proporciona um vislumbre da glória de Deus e da promessa de vida em sua presença. Depois desses eventos, observei que diante de mim se abria uma porta no céu, e a voz que eu tinha ouvido no princípio como de trombeta me disse: Suba aqui, e eu lhe mostrarei o que deve ocorrer depois destas coisas. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e vi um trono no céu, e alguém sentado nele. Aquele que estava assentado tinha uma aparência semelhante a jaspe e sardônio, e um arco-íris semelhante a uma esmeralda cercava o trono. Ao redor do trono estavam 24 outros tronos, e sobre eles 24 anciãos sentados, vestidos de branco e com coroas de ouro em suas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono um mar de vidro semelhante a cristal. No centro, ao redor do trono, estavam 4 criaturas viventes cobertas de olhos, na frente e atrás. A primeira criatura era como um leão, a segunda semelhante a um bezerro,
A terceira tinha rosto de homem, e a quarta era como uma águia em voo. Cada uma das criaturas viventes tinha 6 asas e estava cheia de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite elas não cessam de proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Sempre que as criaturas viventes glorificam, honram e agradecem àquele que está sentado no trono, que vive para todo o sempre, os 24 anciãos se prostram diante do que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Digno és tu, Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, pois criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Em Daniel 7, 13 e 14, Daniel teve uma visão do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, recebendo domínio, glória e um reino eterno. Essas visões bíblicas confirmam a realidade do céu e da vida após a morte, trazendo conforto e esperança aos crentes ao recordá-los do destino glorioso que os espera. O sentimento de paz, que ultrapassa todo entendimento, como descrito em Filipenses 4:7, enche os corações daqueles prestes a partir. Esta serenidade é um sinal do abraço divino. Mesmo em meio ao sofrimento físico, muitos relatam um senso de tranquilidade e aceitação, testemunhando a paz que Deus promete aos seus filhos. Jesus mesmo disse em João 14:27, Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Esta promessa de paz é um conforto profundo para os crentes. Significado da paz de Deus. A paz mencionada em Filipenses 4:7 é descrita como que excede todo o entendimento, indicando que é uma paz que não pode ser plenamente compreendida ou explicada pelas circunstâncias humanas. Essa paz é um presente divino que traz tranquilidade em meio às dificuldades. Em Colossenses 3:15, Paulo incentiva que a paz de Cristo governe em seus corações, destacando que esta paz é um dom que nos sustenta, especialmente nos momentos mais difíceis. Em Romanos 5:1, Paulo escreve: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz significa reconciliação e segurança provenientes da comunhão com Deus, proporcionando consolação profunda nos momentos finais. Isaías 26:3 afirma: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Esta promessa de paz perfeita para aqueles que confiam em Deus é um alicerce para os crentes diante da morte. No Salmo 4:8, Davi declara: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa confiança na proteção e cuidado de Deus permite que os crentes enfrentem a morte com tranquilidade e confiança. A reflexão sobre a vida nos minutos antes da morte, como sugere a Bíblia, é uma oportunidade para arrependimento e reconciliação com Deus. Na parábola do filho pródigo, em Lucas 15:11-32, vemos uma imagem poderosa de retorno e reconciliação. O filho, arrependido de seus pecados, volta ao pai, que o recebe com amor e perdão. Outro exemplo significativo é a história do rei Ezequias em Isaías 38, quando ele soube que sua morte estava próxima e chorou amargamente, orando ao Senhor, que lhe concedeu mais 15 anos de vida. Esse evento destaca a importância da reflexão e do arrependimento, e como Deus responde a um coração contrito. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo encoraja os crentes a examinarem a si mesmos para ver se estão na fé, enfatizando a importância da autorreflexão contínua. A história de Davi e seu arrependimento após seu pecado com Batseba, em 2 Samuel 12, mostra que a reflexão sobre o pecado leva ao arrependimento genuíno e ao perdão de Deus. No Salmo 139, 23-24, Davi ora: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta oração de autoexame e busca pela orientação divina é um modelo de reflexão espiritual que os crentes podem seguir,
especialmente nos momentos finais. Lamentações 3:40. Jeremias insta: examinemos nossos caminhos e os provemos, e voltemos ao Senhor. Este apelo a autoexame e arrependimento é fundamental para a preparação espiritual antes da morte. Ou seja, o versículo de Lamentações 3:40 diz: para examinar os nossos caminhos e coloquemos à prova, e voltemos para o Senhor. Este versículo enfatiza a importância da autoavaliação e do arrependimento. A passagem sugere que, diante das dificuldades e aflições, é fundamental que as pessoas reflitam sobre suas ações e decisões, buscando um retorno a Deus. Além disso, o arrependimento e o perdão são temas essenciais. Temos como exemplo o ladrão na cruz ao lado de Jesus, que é um exemplo clássico. Em seus últimos momentos, ele fez um pedido de salvação. O criminoso reconheceu a realeza de Jesus fazendo um pedido sincero de salvação, demonstrando arrependimento e fé. E a resposta de Jesus é imediata e afirmativa, garantindo ao criminoso que ele estará com ele no paraíso. Isso enfatiza a misericórdia e a graça de Jesus, que oferece salvação mesmo nos momentos finais da vida. Conceito de paraíso. O paraíso é frequentemente interpretado como um estado de bênção e comunhão com Deus, um lugar de descanso e paz após a morte. Arrependeu e recebeu a promessa do paraíso. Lucas 23:42-43. Este relato enfatiza a importância e o poder do arrependimento genuíno, mesmo nos últimos momentos da vida. A promessa de Jesus ao ladrão arrependido oferece uma esperança tremenda. Nunca é tarde demais para buscar a misericórdia e o perdão de Deus. Outro exemplo é a história de Zaqueu, um publicano que teve um encontro transformador com Jesus. Em Lucas 19:1-10, um cobrador de impostos que se arrependeu e recebeu o perdão de Jesus também ilustra a importância do arrependimento e reconciliação. Zaqueu prometeu restituir 4 vezes o que havia defraudado, mostrando um verdadeiro arrependimento e um coração transformado. Em 1 João 1:9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta promessa reafirma que o arrependimento leva ao perdão e purificação, preparando a alma para encontrar-se com Deus. Outro exemplo é Pedro, que negou Jesus 3 vezes antes da crucificação, mas se arrependeu amargamente e foi restaurado por Jesus após a ressurreição. João 21:15-19. Este relato destaca que o arrependimento sincero leva à completa restauração e perdão de Deus. Em Atos 3:19, Pedro prega: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Este apelo ao arrependimento é uma mensagem central do Evangelho, enfatizando a importância do arrependimento para obter a misericórdia e o perdão de Deus. Arrependimento. O versículo começa com um chamado ao arrependimento, que é a mudança de mente e coração em relação ao pecado. Esse é um passo essencial para a reconciliação com Deus. A instrução para voltar-se para Deus implica não apenas um reconhecimento do erro, mas também um retorno ativo à comunhão com Deus. O versículo promete que, ao se arrepender e voltar-se para Deus, os pecados serão apagados. Isso reflete a misericórdia de Deus e a possibilidade de perdão. A expressão tempos de refrigério sugere um período de renovação, paz e conforto que vem da presença de Deus. Esse refrigério é uma bênção espiritual que resulta do arrependimento e da restauração do relacionamento com Deus. A presença de Cristo é uma promessa constante. Em Mateus 28:20, Jesus prometeu: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nos momentos finais, esta presença se torna palpável, trazendo conforto e esperança da vida eterna. Estevão, enquanto era apedrejado, viu Jesus à direita de Deus, testemunhando a presença de Cristo mesmo nos momentos mais dolorosos. Atos 7:55-56. Outra evidência da presença de Cristo está em João 14:3, onde Jesus promete: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim,
para que vocês estejam onde eu estiver. Paulo também expressa confiança na presença de Cristo em 2 Coríntios 5:8, dizendo: estamos confiantes, digo, e preferimos estar ausentes deste corpo e habitar com o Senhor. Em Filipenses 1:23, Paulo afirma: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Estes versículos mostram que a presença de Cristo é uma realidade reconfortante e esperançosa para os crentes, especialmente nos momentos finais da vida. Em Mateus 18:20, Jesus afirma: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esta promessa de estar presente entre os crentes garante que Jesus está sempre presente, inclusive nos momentos finais da vida. Hebreus 13:5 declara: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Esta certeza da presença constante de Cristo proporciona conforto e segurança aos crentes, sabendo que nunca estarão sozinhos, nem mesmo na morte. A Bíblia também fala de uma batalha espiritual nos momentos antes da morte. Forças malignas podem tentar desviar a alma, mas os anjos e a fé em Deus protegem os fiéis. Em Efésios 6:12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo fala sobre a luta contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Jesus, em seus momentos finais na cruz, também enfrentou tentações e tormentos espirituais, mas confiou plenamente no Pai, entregando seu espírito nas mãos de Deus. Lucas 23:46. Jesus clama em alta voz, demonstrando não apenas sua dor, mas também sua confiança e entrega a Deus. A invocação de Pai reflete seu relacionamento íntimo com Deus. Ao dizer, entrego o meu espírito, Jesus está se entregando completamente à vontade de Deus. Essa frase é uma declaração de fé e submissão, indicando que ele confia em Deus até o último momento. Este ato de entrega é significativo no contexto da teologia cristã, pois marca a conclusão da missão de Jesus na Terra. Ele morre como sacrifício pelos pecados da humanidade, e sua morte é vista como um ato de amor e redenção. O versículo seguinte, Lucas 23:47, menciona que o centurião, ao ver o que aconteceu, glorificou a Deus, reconhecendo a justiça de Jesus. Isso destaca o impacto que a morte de Jesus teve sobre aqueles que estavam presentes. O centurião mencionado em Lucas 23:47 era um oficial romano responsável por liderar um grupo de soldados, um centúria. Ele desempenhou um papel significativo na crucificação de Jesus e, após a morte de Cristo, observou os eventos que ocorreram, incluindo a forma como Jesus morreu. Ao ver o que havia acontecido, o centurião declarou: verdadeiramente este homem era justo. Essa afirmação reflete uma profunda impressão que a morte de Jesus causou nele, sugerindo que ele reconheceu a inocência e a dignidade de Jesus, mesmo sendo um pagão. O centurião deu glória a Deus, o que indica que ele não apenas reconheceu a justiça de Jesus, mas também expressou louvor a Deus, um ato que demonstra uma mudança de coração ou uma nova percepção espiritual. A declaração do centurião é significativa, pois representa um reconhecimento da verdadeira natureza de Jesus, que não era apenas um homem comum, mas alguém que tinha um propósito divino. Seu testemunho também ressalta a ideia de que a mensagem de Jesus e a sua verdadeira identidade transcendem barreiras culturais e religiosas, alcançando até mesmo aqueles que estavam em posições de autoridade no Império Romano. O centurião de Lucas 23:47 é uma figura que simboliza a resposta de reconhecimento e fé em Jesus, mesmo em meio ao sofrimento e à morte. E seu testemunho é um exemplo da transformação que pode ocorrer diante da verdade divina. Em Efésios, no Trex 6:13-17, que descreve a armadura de Deus, que equipa os crentes para resistir e permanecer firmes até o fim, destacando a importância da preparação espiritual. Em 1 Pedro 5:8-9, Pedro adverte os crentes a serem sóbrios e vigilantes, pois o diabo, seu adversário, ronda como leão, buscando a quem devorar. No entanto,
Uma fé firme e resistência garantem a vitória espiritual. No livro de Jó, vemos um claro exemplo de luta espiritual. Jó enfrenta severos tormentos e tentações, mas permanece fiel a Deus. Jó 1:6-12, 2:1-6. Satanás é permitido para testar Jó, resultando em sofrimento intenso, mas Jó mantém sua integridade e fé, demonstrando a importância da resistência espiritual. Em Apocalipse 12:11, lemos sobre os crentes que venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles não amaram suas vidas até a morte, destacando que a vitória espiritual é alcançada através da fé em Cristo e da perseverança até o fim. A luz celestial é mencionada em muitos relatos bíblicos como um brilho celestial intenso que representa a glória de Deus, recebendo a alma em sua nova morada. Quando Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, ele foi envolvido por uma luz brilhante, Atos 9:3, simbolizando a presença divina, um farol que guia a alma para a eternidade com Deus. Para aqueles à beira da morte, a visão dessa luz traz esperança e certeza da vida eterna. Em Apocalipse 21:23, a Nova Jerusalém é descrita como uma cidade que não precisa do sol nem da lua para brilhar, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Em João 8:12, Jesus declara: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esta luz representa a presença contínua de Jesus, guiando e iluminando o caminho para os crentes, especialmente na transição para a eternidade. Em Mateus 17:2, durante a transfiguração, Jesus é descrito com o rosto brilhando como o sol e suas roupas tornando-se brancas como a luz. Essa visão da luz celestial é um vislumbre da glória de Jesus e da esperança da vida eterna com ele. No Salmo 36:9, Davi escreve: Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Este verso enfatiza que a verdadeira luz e vida vem de Deus, proporcionando orientação e esperança nos momentos de trevas e morte. A transição da alma é descrita na Bíblia como uma jornada de esperança para os crentes. Em Eclesiastes 12:7, lemos: E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Em 2 Coríntios 5:8, Paulo expressa sua confiança. Estamos, portanto, sempre confiantes, embora saibamos que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. A parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16:19-31, também descreve essa transição após a morte, onde Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, enquanto o rico se encontra em tormento. Esta história ilustra a diferença entre o destino dos justos e dos ímpios após a morte. Em Filipenses 3:20-21, Paulo explica que nossa cidadania está nos céus e aguardamos ansiosamente o Salvador, Jesus Cristo, que transformará nosso corpo mortal para ser como o seu corpo glorioso, pelo poder que ele tem de subjugar todas as coisas. Essa separação entre corpo e alma é vista como uma transição para um estado superior de existência, onde a alma encontra-se com Deus. Em 1 Coríntios 15:42-44, Paulo compara a ressurreição dos mortos ao plantio de uma semente, enfatizando a transformação gloriosa na ressurreição, onde o corpo mortal é transformado em um corpo espiritual e imortal. Em Apocalipse 21:4, é prometido que Deus enxugará toda lágrima dos olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Essa visão de um futuro sem sofrimento e morte reforça a esperança e a promessa da vida eterna com Deus. A esperança da ressurreição é um tema central nos minutos antes da morte, onde os crentes se agarram à promessa de Cristo de vida eterna. Paulo escreve em 1 Coríntios 15:42-44 sobre a ressurreição dos mortos, comparando o corpo mortal a uma semente que será levantada em glória. Esta promessa oferece uma esperança tremenda, assegurando aos crentes que a morte não é o fim, mas um novo começo em Cristo. Jesus disse a Marta, em João 11:25-26, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá, mesmo que morra.
e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Esta declaração de Jesus reafirma a esperança da ressurreição e da vida eterna para todos os que creem nele. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Paulo descreve o retorno de Cristo e a ressurreição dos mortos em Cristo, um evento que traz grande esperança e expectativa para os crentes. A ressurreição é o clímax da fé cristã, um momento de transformação e glorificação para todos os que estão em Cristo. Em Romanos 6,5, Paulo escreve: Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Esta promessa de união com Cristo na ressurreição garante uma vida eterna e gloriosa. Em Daniel 12, 2, 3, a ressurreição é descrita como multitudes que dormem no pó da terra acordarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os sábios brilharão como o brilho dos céus, e aqueles que conduzem muitos para o lado da justiça brilharão como as estrelas para todo o sempre. Esta visão profética reforça a esperança da ressurreição e da promessa de recompensa eterna para os justos, incluindo a esperança de reunir-se com entes queridos que partiram. A Bíblia fala de uma grande reunião no céu, uma consolação para aqueles prestes a morrer. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Paulo descreve o retorno de Cristo e a ressurreição dos mortos em Cristo, culminando em uma grande reunião no céu. Essa promessa oferece conforto e esperança, especialmente para aqueles enfrentando a morte, sabendo que serão reunidos com seus entes queridos. Em Apocalipse 21, 4, lemos que Deus enxugará toda lágrima dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. Essa promessa de um futuro sem dor e sofrimento, onde os crentes serão reunidos com seus entes queridos, é uma fonte de grande conforto. Jesus, em João 14, 2 e 3, assegura que na casa de seu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele teria dito que iria preparar um lugar para nós. E se ele for e preparar um lugar para nós, ele voltará e nos levará para si mesmo, para que onde ele estiver, estejamos também. Essa reunião eterna é um elemento central da esperança cristã. Em 1 Coríntios 15, 51, 52, Paulo descreve o mistério da ressurreição e da transformação que ocorrerá. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa transformação gloriosa e a promessa de reunir-se com entes queridos trazem grande esperança e conforto aos crentes. A visão da comunhão eterna em Mateus 8:11, onde Jesus promete que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, fortalece a esperança da reunificação e da vida eterna com Deus. Alguns relatos bíblicos mencionam cânticos angelicais nos momentos finais, uma melodia celestial que guia a alma. Em Apocalipse 14, 2 e 15, 2, João descreve uma visão de muitos anjos ao redor do trono de Deus cantando em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Esses cânticos de louvor celestial oferecem um vislumbre da glória divina e da comunhão eterna com Deus. Esses cânticos de louvor celestial oferecem um vislumbre da glória divina e da comunhão eterna com Deus. Em Isaías 6:1-3, o profeta Isaías teve uma visão dos serafins ao redor do trono de Deus cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Essa visão de adoração celestial revela a santidade e majestade de Deus, dando-nos um vislumbre da adoração eterna que os crentes experimentarão no céu. Em Apocalipse 7, 9 e 10, João descreve uma grande multidão diante do trono de Deus clamando em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Esses cânticos de adoração eterna reforçam a esperança
e a certeza da vida eterna com Deus. Descanso eterno. A Bíblia promete descanso eterno para os justos minutos antes da morte. Essa promessa traz uma paz indescritível. Em Hebreus 4, 9 e 10, lemos sobre o descanso que espera o povo de Deus após o trabalho desta vida. Essa promessa de descanso eterno é um alívio para os cansados e à beira da morte, assegurando-lhes paz e descanso em Deus. Jesus convida em Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Apocalipse 14, 13 declara: Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor desde agora. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Este descanso eterno é um alívio prometido aos justos, uma recompensa por sua fé e perseverança. No Salmo 116, 7, Davi expressa: Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido bom para contigo. Isaías 57, 2 afirma que os justos entram na paz, descansam no seu leito, os que andaram na sua retidão. Esta promessa de descanso eterno para os justos reforça a esperança de um futuro de paz e descanso com Deus. Em Apocalipse 21, 4, a promessa de que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, assegura aos crentes que o descanso eterno é garantido para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Este descanso é um profundo consolo para aqueles que enfrentam a morte, sabendo que entrarão em um estado de paz eterna com Deus. Vida eterna. Finalmente, a promessa da vida eterna é a maior esperança para os crentes. A Bíblia assegura que a morte é o início de uma nova vida com Deus. João 3,16 resume esta promessa: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo encapsula a mensagem de esperança e salvação oferecida a todos que creem em Jesus Cristo, garantindo a eternidade na presença de Deus. Em Apocalipse 22, 5, lemos sobre o destino final dos crentes, onde não haverá mais noite, nem necessitarão de luz de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo o sempre. A passagem afirma que não haverá mais noite, simbolizando a ausência de escuridão, mal e sofrimento. Isso reflete a plenitude da luz e da presença de Deus. A luz que ilumina os habitantes da Nova Jerusalém vem diretamente de Deus. Isso indica que a presença de Deus será suficiente para guiar e sustentar a vida na eternidade. A declaração de que reinarão para todo o sempre sugere que os fiéis terão um papel ativo e glorioso na eternidade, vivendo em comunhão com Deus e sob sua soberania. A promessa da vida eterna é reiterada em João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Esta promessa da vida eterna é o clímax da fé cristã, oferecendo esperança que transcende a morte e assegura uma existência gloriosa na presença de Deus. Em Romanos 6:23, Paulo escreve: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Este versículo destaca que a vida eterna é um presente oferecido por Deus através de Jesus Cristo. A primeira parte do versículo enfatiza que o salário do pecado é a morte. Isso se refere à consequência do pecado, que é a separação de Deus e a morte espiritual. Essa morte é vista como a penalidade justa pelo pecado. Em contraste, a segunda parte do versículo apresenta a boa nova. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso indica que, apesar da consequência do pecado, Deus oferece um presente, a vida eterna, que não pode ser ganho através de obras, mas é recebido pela fé em Jesus Cristo. A vida eterna é descrita como um dom que vem através de Jesus. Isso reflete a centralidade de Cristo na salvação e a importância de um relacionamento pessoal com Ele para receber a vida eterna. Chegamos até aqui, parabéns e muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Comente Maranata Jesus, amém, para eu ver que você assistiu o vídeo. E se você procura por inspiração,
se desenvolver e ter comunhão espiritual, não perca esta oportunidade. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e comentário para fortalecer nossa comunidade. Se deseja nos ajudar a compartilhar mais histórias religiosas que tocam os corações, considere se tornar um membro do canal. Juntos podemos fazer a diferença e enriquecer nossa jornada espiritual. Clique no link na descrição do vídeo para se tornar um membro hoje. Para mais insights sobre a história da Bíblia, confira nossos vídeos recomendados na tela. Que Deus te abençoe e esperamos vê-lo em nosso próximo vídeo.